abra a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias 33, a partir do verso 3, aliás, só o verso 3. Quem está preparado aqui para a noite do clamor, que veio clamar aqui, dá um glória. Aleluia. Desde já vamos deixar todo o nosso cansaço de lado. Vamos renunciar ao cansaço, à preguiça, à fadiga, o calor. Amém? Vamos renunciar a isso nessa noite, para que nós possamos receber o melhor de Deus. Vamos renunciar a todo o sono, amados. Amém? Porque eu entendo, né? A maioria que teve um dia de trabalho, mas o Senhor, Ele está aqui para renovar as nossas forças. Se Ele já te capacitou para você chegar até aqui, é porque você vai receber o melhor de Deus. Nós vamos abrir os nossos lábios e vamos receber e vamos clamar pelas nossas bênçãos, amém? Jeremias 33, verso 3, vai nos falar assim. Vocês encontraram? A palavra do Senhor vai nos falar: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Feche os seus olhos rapidamente, comece a partir de já a clamar, renuncie aí tudo que está te querendo atrapalhar de você ouvir a palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, em que a Tua palavra vai ser ministrada, nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos, a nossa mente focada em Ti, descansada na Tua palavra nesse momento. Ó Deus, nós queremos repreender desde já toda a inquietação, todo o cansaço, todo o espírito de sono, Senhor, toda a fadiga. Nós renunciamos nesse momento, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, porque sabemos que é uma palavra vinda de Ti, é uma palavra poderosa, é uma palavra forte e que irá trazer resultados em nossas vidas. Desde já, ó Deus, nós clamamos para que os Teus anjos continuem neste local, Senhor, e que nada venha tirar a nossa atenção, que nós venhamos ouvir e praticar aquilo que iremos aprender nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amados, como nós acabamos de ler, né, nós vemos aqui esse versículo 3, a palavra do Senhor falando: invoca-me e te responderei. Nós vemos Deus falando isso a Jeremias, né? E hoje nós trazendo para os dias atuais, eu vejo como um convite de Deus para os nossos dias atuais, para que nós possamos invocar o nome dEle, para que nós possamos buscá-lo através da oração, de momentos de intimidade. Eu vejo isso como um convite e logo depois eu vejo como uma promessa, porque Ele fala: invoca-me e eu te responderei. E a promessa, eu vou anunciar, eu vou te mostrar coisas que você não sabe, coisas que muitas vezes estão no oculto. E é isso que acontece quando eu e você buscamos a Deus, temos momentos de intimidade, o Senhor, Ele começa a revelar coisas que muitas vezes estavam no oculto, que nós não estávamos conseguindo ver. À medida que eu e você vamos buscando a presença do Senhor, à medida que nós vamos clamando, invocando o nome dEle, o Senhor, Ele vai revelando, Ele vai se mostrando a nós. E vai revelando, como a palavra dEle mesmo diz, coisas que muitas vezes estão em oculto. Então, que eu e você, nós possamos nos agarrar nesse convite de Deus. Eu sei que muitas vezes, amados, é complicado para nós, complicado porque nós mesmos complicamos, tirar um momento para buscar ao Senhor. Não estou aqui para julgar você, mas você sabe do seu dia a dia, você sabe dos seus horários. E quantas vezes é difícil nós tirarmos esse tempo para invocar o nome do Senhor. Porque conversar com o Senhor dentro do carro é fácil. Você já está indo para algum lugar e ali você vai conversar com Deus, está conversando. Mas, amado, reservar um momento, dar aquele tempo especificamente, se trancar em um lugar, em um quarto e tirar aquele momento, só você e Deus. É esse convite que o Senhor fez a Jeremias e é esse convite que Deus faz a nós. Que nós possamos invocar o nome dEle, buscar, clamar, reservar esse tempo. Enquanto eu preparava essa palavra, né, já vinha trabalhando ela alguns dias, mas hoje foi o dia de fazer o esboço. E eu fiquei louvando a Deus pela vida do pastor Jean. Porque, amados, é muito fácil, né, para nós que trabalhamos, tirar ali só um tempinho e fazer uma palavra e vir aqui ministrar. Mas ele, como pastor da igreja, como o anjo que direciona, né, vindo
a direção do Senhor e Ele direcionando a nós, é motivo de nós louvarmos a Deus pela vida dele. Porque eu fiquei pensando, Senhor, às vezes no nosso dia a dia é tão corrido, a gente tirar 1 hora para meditar, 2 horas. Imagina o pastor de uma igreja que tem que tirar todo domingo, todo dia de culto, tem que estar ali reservado, os irmãos ligam, ele tem que ir. E eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, abençoa mesmo a vida do meu pastor. Abençoa ele, porque ele abriu mão, amados, de ter uma vida social, eu digo, de ter um emprego, né, aí fora, para cuidar das coisas do reino, para cuidar das nossas coisas, da nossa vida. Então eu gostaria que nesse momento louvar a vida do nosso pastor com palmas, porque ele merece, da nossa pastora também, aleluias, da pastora Normânia também, porque muitas vezes depois de longos dias de trabalho, né, ela vem para cá com esse sorrisão no rosto. Muitas vezes a gente chega assim, cabisbaixo, mas ela está ali sorrindo, nos esperando. Então, que nós possamos reconhecer isso e honrar a vida dos nossos pastores, amém? Não é puxar saco, é honrar a quem tem honra, amém? Se você acha que é fácil, nossa, eu estou cansada, a palavra hoje não foi boa, então fica você todo domingo preparando uma palavra para você ver se é fácil, né? E muitas vezes, amados, a palavra que a gente acha que não deu para a gente, serviu para salvar a vida de muitas pessoas, amém? Aleluia, não fazia parte, mas não sei por que aconteceu, mas vamos voltar agora, amém? Então, diante desse convite de Deus para Jeremias, nós podemos observar, diante de todas as passagens da Bíblia, amados, nós podemos observar muitas pessoas que clamaram a Deus e foram respondidos. Se a gente for falar de cada livro da Bíblia, vai ter uma pessoa ali que clamou a Deus e foi respondido. E eu separei alguns desses exemplos. O primeiro que eu separei foi o exemplo de Ana no templo, enquanto ela clamava. Ana, ela já estava cansada de ser chateada, caçoada pela outra. Ela já estava cansada. E em vez dela brigar, ela foi orar. Ela foi clamar no templo. Né? Ela foi clamar por aquele milagre, por aquela bênção. Talvez toda quarta-feira você está vindo aqui para clamar por algo, assim como Ana clamou. Para clamar por um filho, né? Porque muitas pessoas desejam ser mãe, desejam ser pai e ainda não recebeu essa dádiva, essa herança do Senhor. Então, talvez toda quarta-feira você está aqui na simbologia de Ana, clamando pelo seu milagre, pedindo, intercedendo. Amado, eu quero falar que assim como o Senhor ele respondeu a Ana, né? Ele vai responder o seu clamor. Amém? Nós precisamos clamar e confiar. Amém? Outra pessoa... Amém? Abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Só para nós vermos uma parte do clamor de Ana. Amém? 1 Samuel 1, 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Ana, amados, ela estava cansada, né? Mas ao contrário dela se entristecer, dela querer tirar a própria vida, ela fez diferente. Ela foi clamar aquele que poderia dar uma resposta a ela. Amém? Talvez você esteja aqui, esteja com as suas forças já fraquinha, mas lembre-se que existe um Deus que se você clamar, Ele vai ouvir. Amém? Em Êxodo capítulo 14, verso 15, nós vamos ver Moisés, né? Moisés clamando quando estava ali de frente à passagem do Mar Vermelho. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amados, esses são alguns exemplos que nós temos diante da Bíblia. Tem um que eu gosto muito também, que é de Jonas no ventre do peixe. Amados, que situação. Eu fico imaginando, né? Às vezes a gente compra um peixe ali para fazer, e ali a gente abre a barriga do peixe. Eu já compro limpo, né? Que eu não tenho esses dotes muito de estar limpando esses trem. Então eu já compro o peixe limpo. Mas eu fico observando, o rapaz, ele abre o peixe, ele tira as escamas, ele tira tanta coisa de dentro. E agora você imagina Jonas dentro da barriga de um grande peixe.
Tudo aquilo que a gente muitas vezes vê as pessoas tirando de dentro, Jonas compartilhou, e ainda de uma forma bem maior. Então a situação dele estava realmente bem crítica. E o que tinha para Jonas fazer naquele momento de angústia, de desespero? Porque eu acredito, amados, a gente às vezes entra no elevador, já fica sufocado, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho essas coisas. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, tomara que já chegue no meu andar, que o trem agoniante vai ficar ali preso. Imagina dentro da barriga de um grande peixe. É uma situação terrível. E nos dias atuais, talvez nós não temos, né? Graças a Deus, nós não entramos na barriga de um peixe. Mas muitas vezes nós ficamos em situações tão desconfortáveis que a única coisa que vai nos restar, amados, é clamar. Assim como Jonas fez. Jonas capítulo 2, verso 1. Hoje eu vou só com a ajuda do Danilo. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Algumas traduções vai falar, e clamou Jonas. Então, quando você estiver passando por algum momento de dificuldade, de muita pressão, né, de sufocamento muitas vezes, lembre-se de clamar. Muitas pessoas, nos dias atuais, têm tirado a sua vida, porque a dor é tremenda, chega a um extremo que elas não conseguem nem imaginar o ponto de clamar. Simplesmente não conseguem mais viver e conduzir aquela dor. Então, elas acabam tirando as suas vidas. Então, amados, que você não caia nessa artimanha de Satanás, mas que você possa se lembrar que Jonas, que passou por coisa bem pior, né? Situação bem difícil, ele lembrou de clamar ao Senhor. Então eu quero que em todos os momentos de dificuldade, você peça ao Senhor sabedoria para clamar ao nome dEle. Amém? Em Marcos capítulo 10, verso 46, a partir do verso 46, vai nos falar a história do cego Bartimeu à beira do caminho. Amém? Marcos capítulo 10. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Próximo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, se nós formos observar, cada pessoa aqui que recebeu uma resposta do Senhor, que clamou, era por situações diferentes. Nenhum deles era pela mesma situação. Ana, ela clamava por um filho. Moisés clamava para sair daquele momento de sufoco, né? Para conseguir atravessar aquele mar com o pessoal, para conseguir se libertar e não morrer. E Jonas, ele clamava diante de uma grande dificuldade. E o cego Bartimeu, ele clamava por uma cura física. Então, nós podemos observar que existem diversas formas, né, de nós clamarmos, diversos motivos para que nós venhamos clamar. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui nessa noite, que te tem trago todas as quartas-feiras. Não sei qual é o motivo que tem feito você abrir a sua boca para poder clamar. Eu não sei se é uma cura física que você está buscando, assim como o cego Bartimeu. Eu não sei se você está buscando sair de uma situação difícil, ou se você está clamando por um filho. Eu sei que existe um Deus que conhece a nossa vida, que sonda tudo que nós temos e que nós ansiamos. E um Deus que responde às nossas orações e ao nosso clamor. Aleluias. Abra comigo em Salmos 33. Salmos 33, verso 13. Amém? A palavra do Senhor vai nos falar. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Amados, tudo que nós temos é contemplado pelo Senhor. A palavra do Senhor, o salmista vai falar, né, que da sua morada, o Senhor, Ele contempla tudo que nós temos, tudo que nós somos, o nosso coração, tudo que passa pelo nosso coração.
E existe um Deus que muitas vezes, até mesmo quando nós não temos força de clamar, o Senhor, Ele sabe o clamor do nosso coração. A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele ouve a todo clamor. Agora, muitas vezes você pode estar se perguntando, mas por que eu clamo tanto e eu não consigo ouvir a resposta de Deus? Por que eu não consigo ouvir a resposta do meu clamor? Por que eu não consigo uma resposta para aquilo que eu tenho buscado, tanto que eu tenho orado? Amados, nós precisamos avaliar a nossa vida e saber aonde estamos errando. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele ouve a todo clamor. Mas o Senhor, Ele responde, amados, àqueles que estão com uma vida em obediência. Muitas vezes você pode estar pensando, mas eu clamo tanto. Talvez o que você está clamando não é a vontade de Deus. Nós precisamos estar em sintonia com a vontade do Senhor. Porque muitas vezes senão nós vamos viver a vontade permissiva de Deus. De tanto você clamar, o Senhor, Ele vai te entregar. Mas não é aquele projeto que Ele tem para a sua vida. Então, acima do seu clamor, você precisa buscar um entendimento em Deus e saber qual é a vontade do Senhor para você. Porque senão você vai abrir a sua boca e você vai falar e falar e falar. E só vai servir de grandes repetições. Porque se não tiver de acordo com aquilo que o Senhor projetou, amado, não vai acontecer. E se acontecer, não vai ser da forma extraordinária que Ele prepara para nós. Amém? Muitas vezes o Senhor, Ele não realiza, né, o desejo do nosso coração, o nosso clamor, porque muitas vezes estamos em desobediência. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 45. Deuteronômio 1, 45. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém, o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Amém? Amados, aqui nós vemos Moisés, né, lembrando ao povo sobre esta reação impetuosa de Deus. Por quê? Porque aquele povo desobedeceu a Deus. Aquele povo, eles subiram, né, eles tinham a promessa de uma terra prometida, mas quando os 12 espias foram lá olhar a terra, viram aqueles homens bem grandes, bem fortes, eles ficaram com medo. E eles voltaram e falaram assim, olha lá, naquela terra tem um povo que é muito forte, um povo que é muito grande. E o povo que tinha já uma promessa, eles não buscaram o conselho de Deus. Eles fizeram o quê? Vamos subir a montanha, vamos lutar com aquele povo. Mas eles não buscaram saber qual era a vontade do Senhor para a vida dele. E se nós formos ler aqui o restante, né, vai falar que os amorreus, eles destruíram aquele povo que subiu. Por quê? Porque eles não foram lá lutar por um ato de fé, através da promessa que eles tinham. Eles foram lutar por medo. Eles foram lutar em desobediência, porque não era aquilo que o Senhor tinha para eles naquele momento. Então, todas as vezes que eu e você vamos fazer as coisas, fizermos as coisas da nossa maneira, da nossa vontade, ou nós formos querer agir por medo, amado, vai dar ruim. Nós precisamos buscar um direcionamento do Senhor. Se tem uma coisa que você tem que ter medo, é de agir sem o direcionamento do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos aqui clamando todas as quartas-feiras, entregando algo diante da presença do Senhor, como aquele povo. Aquele povo já tinha uma promessa. Bastava fazer o quê? Confiar que Deus era poderoso para realizar. Mas eles fizeram o quê? Não, estou com medo, vamos reagir, vamos pensar, vamos fazer da nossa maneira. E muitas vezes nós agimos como esse povo. Nós clamamos, mas no momento e na situação, nós agimos da nossa maneira, com o nosso entendimento e através da nossa força. Aí ficamos como esse povo, cansados e sem vitória. Por quê? Porque estamos agindo pelo nosso entendimento. E não tem que ser assim. A palavra do Senhor nos fala que esse povo que agiu dessa forma, o Senhor não ouviu o clamor deles. Então, se você muitas vezes está clamando e não está tendo resultado, analisa aí o seu comportamento. Vê se você não está fazendo da sua maneira. Muitas vezes nós queremos, né, que os nossos esposos ou a esposa venha mudar e nós ficamos falando. Amados, quando nós nos calamos diante da pessoa e abrimos a nossa boca para Deus, as coisas começam a acontecer. Amém? Aleluias.
Então pare de ficar reclamando para um e para outro. Fale para quem consegue resolver a situação. Amém? Não queira fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Eu sou sanguínea, meu temperamento é sanguíneo, acho que vocês já perceberam, né? Então, por muitas vezes eu queria agir pelo impulso, pela minha vontade, pelo meu querer. Amados, e foi difícil, né? Mas nós tivemos vitória. Né? Graças a Deus, o domínio próprio é uma busca diária. Porque pessoa sanguínea, ela quer agir no momento, ela quer resolver na hora. Ela não é aquela pessoa que pensa assim, não, eu vou dormir aqui chorando, mas quando eu acordar, vou acordar sorrindo. Não, nós queremos resolver naquele momento. E confiar em Deus, amados, exerce muito de nós, né? Vai puxar muito de nós, vai clamar muito de nós, porque nós teremos que controlar o nosso eu, controlar as nossas vontades. É doído? É, mas é necessário. As coisas, elas não são resolvidas na força do nosso braço. E a partir do momento que nós entendermos isso e descansarmos no Senhor, amados, vai ser um fardo tão leve que você vai levar, nem vai sofrer. Amém? Glória a Deus. Então, se você se identificou com esse momento, já comece a buscar aí. Comece logo a clamar pelo domínio próprio, para que todas as outras áreas da sua vida consigam ir bem. Amém? Aquele povo, eles não tiveram fé para receber as promessas. Quem aqui tem promessa de Deus? Aleluias. Amém? Nós já temos uma promessa, mesmo que você diga assim, nunca chegou nenhum profeta perto de mim e nunca me contou nada, assim, uma promessa que eu tenho. Amada, deixa eu te falar, né? A palavra do Senhor, ela já traz muitas promessas sobre a nossa vida. Amém? Quem receber o Filho vai ter direito ao Pai. Já é uma promessa sobre mim e você. Amém? Quem aqui já recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador? Aleluia, já tem uma promessa sobre você. Amém? Nós já temos um advogado. Então, muitas vezes, a falta de fé nos faz viver, a falta de fé não nos deixa viver as promessas. Aquele povo já tinha uma promessa, a terra prometida. Faltou o quê? Fé para conquistar. Então, você já tem uma promessa. Já recebeu o Senhor Jesus Cristo. Agora vá até o fim com a sua fé e conquiste a promessa que o Senhor tem para nós. Que é uma nova morada, que não é viver nessa terra, é viver as coisas espirituais, é viver as coisas do reino. É ir lá em Jeremias e receber de Deus aquelas coisas que estão ocultas. Amados, é maravilhoso viver os mistérios de Deus. Amém? Quem nunca foi para o secreto, nunca deu uns pulos, uns gritos, nunca chorou até amanhecer, vá, que é muito bom. Busque isso, busque essa experiência com o Senhor. Não viva só da experiência dos outros, amém? Viva das suas experiências e alimente a sua fé. Porque à medida que nós recebemos coisas ocultas do Senhor, a nossa fé, ela, vai lá em cima. Você fala, meu Deus, é real mesmo? Olha o que eu acabei de viver com o Senhor. Agora, se você não buscar, amado, infelizmente, a morte espiritual, ela vem. Porque é necessário nós termos comunhão com o nosso Pai. Amém? Aleluias. Abra comigo em Isaías 59. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos, o que, amados? Pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Se tem uma coisa que faz o Senhor não ouvir o nosso clamor, amado, é o pecado. E o pecado, sim, o pecado. A própria palavra do Senhor acaba de nos falar, né? As nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Eu estava pesquisando, né? São as brechas, são pequenas brechas que muitas vezes nós vamos abrindo, que ela vai se tornando uma brechona, um buraco bem grande, um abismo. E muitas vezes muitas pessoas chegam a cair, porque não procuram resolver essas áreas das suas vidas.
Então, quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus, nós devemos entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Não tem como nós servirmos ao Senhor e falar assim, ó, Senhor, eu vou te entregar a minha vida financeira, eu vou te entregar a minha vida, a parte da minha vida, né, dos estudos, do meu trabalho, mas a minha vida amorosa, Senhor, não tem como o Senhor trabalhar aqui, tá bom? A porta para isso está fechada. Amados, não tem como o Senhor ouvir o seu clamor, porque as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. Sabe, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu clamo, eu busco, e nada muda. Começa a analisar aí, amado. Às vezes é uma coisinha que está impedindo de você receber uma grande bênção. Começa a analisar. Eu e você, nós somos convidados todos os dias a pecar. Aquele que fala que não tem pecado, está mentindo. Mas o que nós precisamos fazer? Nos arrepender e buscar em Deus uma transformação. Porque, amados, a partir do momento que eu e você começamos a pecar, e não nos arrependemos, aquele pecado, ele começa a se tornar uma iniquidade sobre nós. E nós começamos a achar aquilo normal. Enquanto eu preparava esse esboço, eu estava lembrando de um negócio, né? Brecha em inglês significa gap. Gaps. Então, são pequenos gaps que nós vamos abrindo na nossa vida. E eu estava lembrando que eu morava lá em Águas Bonitas e para vir tinha um balão. Era sempre o primeiro balão. Então, o primeiro balão você vem, você faz assim e pega a BR. Eu e todo mundo fazíamos o balão na contramão, né? A gente vinha, pegava e falava assim, não, vou dar essa volta todinha, vou logo cortar por aqui. E aquilo foi se tornando um vício, porque à medida que nós vamos cometendo esses pequenos gaps, essas pequenas brechas, né, nós vamos dando espaço para algo pior acontecer. E eu lembro de uma vez que eu estava indo e o carro estava entrando, nós dois parou assim, e aí o motorista ficou gesticulando com a mão e eu fui embora, murchinha, e o Espírito Santo ministrando na minha vida. Porque muitas vezes nós achamos que gaps, brechas, são só aqueles pecadão, né? O pecado de adultério, é a mentira, é a fofoca. Amados, essas pequenas atitudes também abrem brechas na nossa vida. Porque se eu tivesse batido de frente com aquele carro, eu estava totalmente errada. Amém? Então nós precisamos vigiar nas pequenas atitudes. Eu comecei a falar, Senhor, eu me recuso a fazer esses gaps. Eu não vou mais dar essas pequenas brechas. Agora eu vou fazer o balão da forma certa. Né? E nós precisamos vigiar, amados, no trânsito, na nossa casa, no nosso falar, no nosso olhar, as coisas que nós acessamos na internet. Nós precisamos vigiar e fechar esses pequenos gaps que nós vamos abrindo, sabe por quê? Porque esses gaps fazem separação entre nós e Deus. Esses pequenos gaps, essas pequenas curvas erradas no balão, fazem separação. Como que nós estamos clamando por justiça, clamando por algo maior, por algo melhor, e acabamos fazendo alguma coisinha ali errada, mas achamos que estamos certos. Senhor, você precisa ouvir o meu clamor. Senhor, o Senhor precisa me responder. Mas na hora de nós obedecermos à lei de Deus, e muitas vezes a lei dos homens aqui na terra, nós não queremos fazer. Eu trouxe esse exemplo e foi engraçado, porque fazia muito tempo. E aquilo, amados, que era sacrifício para mim, começou a se tornar uma coisa muito comum. A partir daquele dia eu nunca mais fiz balão nenhum da forma contrária, nem atravessando pelo meio do balão, né? E eu espero que você também comece a se corrigir em pequenas coisas. Às vezes é uma pequena mentirinha. Eu e o Ramon estávamos conversando hoje, que nós temos um conhecido, amados, ele mente tanto, que já virou um vício. Às vezes, sabe, tá ali numa conversa normal, ele solta uma mentira que todo mundo fala assim, não, tu tá mentindo. Pelo amor de Deus, te cura disso. É sério, sabe por quê? São pequenos gaps que ele foi abrindo. E às vezes, no momento, entre amigos, ele vai lá e solta aquela mentirona. Sem necessidade. Porque aquilo que era um gap se tornou uma brecha, uma lacuna enorme. Então, precisamos vigiar. Se você quer que o seu clamor, ele seja atendido, ouvido pelo Senhor, você precisa consertar e fechar esses gaps. Lembre-se disso. Quando você vê uma oportunidade de pecar, lembre-se que aquilo é um gap para prender a sua vida, amém? Não faça o balão errado, não conte mentira, amém? Não engane a sua esposa, não engane os seus filhos, não engane ninguém, porque não engane o seu esposo.
Não engane o seu nutricionista, amém? Fale a verdade para ele. Não engane o seu médico, fale a verdade, amados. Ainda que custe caro, fale a verdade, porque a verdade ela traz recompensa dos céus. Existem pessoas que ficam presas, mas se eu falar a verdade vai trazer uma destruição. Negativo, se você contar uma mentira, quando ela for descoberta vai trazer uma destruição muito pior. Ande sempre com a verdade e o Senhor ele vai ouvir o seu clamor. Amém? Aleluias! Abra comigo em Efésios rapidinho, Efésios capítulo 4. Efésios 4, 27. Aleluias. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Já sabe, né? Fizer o balão contrário, está dando lugar para o diabo. Qualquer coisa ao contrário, está dando lugar para o diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Amém, mulheres? Amém, homens? Vocês são caladinhos, mas quando vocês abrem a boca, vou falar, viu? Se não estiver na direção do Senhor. Amém. E assim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém, amados? Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, principalmente no trânsito, amém? Aleluia. Hoje nós presenciamos uma briga, eu falei, meu Deus, como as pessoas estão intolerantes. Então lembre-se disso, que nós devemos ser benignos em casa e principalmente no trânsito. Compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.